Olá, eu sou a Catriele, aluna do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e hoje eu irei apresentar sobre pós-colheita de frutos de genótipos de pitaieira conduzidos em sistema de anel de borracha, qual foi desenvolvido pelo programa PIBIC pela Fundação Araucária e fui orientada pela doutora Fabiola Villa, no Centro de Ciências Agrárias, Campus de Marechal Cândido Rondon. Bom, a pitaia do gênero Illocereusondactus é frutífera e tem como característica ser trepadeira. O fruto possui substâncias antioxidantes, sendo assim uma ótima opção para as pessoas que buscam uma alimentação saudável. A pitaia ela possui diversos sistemas de condução, como por exemplo anel de borracha, latada e espaldeira, que vão favorecer com que o fruto não tenha contato com o chão e também com que não quebre os cladódios da planta. É um fruto do tipo baga e geralmente tem tamanho médio. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar a pós-colheita de frutos de 4 genótipos de pitaieira no sistema de condução de anel de borracha, já implantados no ano de 2021. Foi realizado, então, na Fazenda Experimental Professor Antônio Carlos dos Santos Pessoa, pertencentes ao Núcleo de Estações Experimentais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Marechal Cândido Rondon. O clima local ele é subtropical e o delineamento que foi utilizado foi DIC, delineamento inteiramente casualizado, contendo 4 genótipos de pitaieira, com 4 repetições, contendo um fruto por repetição. O experimento foi implantado já no ano de 2021 com os genótipos Orejona, Vietnamese White, Lua do Cerrado e Golden. As mudas que foram plantadas, então, elas foram submetidas ao sistema de condução com anel de borracha, com espaçamento de 2 metros entre plantas e 4 metros entre linhas. Os frutos, então, eles foram colhidos de forma manual, foram identificados e transportados no laboratório com auxílio de sacos plásticos, os quais foram dispostos entre as bancadas e foram selecionados, separados quanto à ausência de danos, os quais os frutos que tinham danos foram doados para algumas pessoas consumirem e, dependendo do dano, foram descartados. Então, as análises que foram realizadas foi volume pelo método de volume de água de 1.500 ml, diâmetro transversal e longitudinal, com o auxílio de palquímetro digital, peso através de uma balança analógica, espessura de casca, firmeza de fruto inteiro da polpa, qual foi utilizado com o auxílio do equipamento de ensaio mecânico Texture Analyzer CAB Brookfield e a análise colorimétrica realizada com um colorímetro portátil de casca e da polpa. Então, os dados eles foram tabelados e depois foram submetidos à análise de variância. E logo após foi realizado o teste de Tuckey para uma comparação das médias com uma probabilidade de erro de 5%, utilizando assim o sistema estatístico SISVAR. Então, como pode-se observar, eu trouxe duas tabelas da análise de variância, tanto para o volume, peso, diâmetro transversal, diâmetro longitudinal, firmeza da casca, firmeza da polpa e espessura da casca, e também da colorimetria da casca e da polpa. Então, como pode-se observar na tabela 1, os únicos que foram significativos foi diâmetro transversal, firmeza da polpa e espessura da casca, e na tabela 2 todos os valores foram significativos, como pode-se observar. Bom, então na tabela 3, para o teste de média para diâmetro transversal, firmeza da polpa e a espessura da casca em função dos genótipos, o genótipo que mais apresentou valor alto para diâmetro transversal é a Golden, em virtude que são frutos ovais e os demais frutos são arredondados. Em relação a isso, a Orejona apresentou os valores médios melhores em comparação aos demais, em virtude que para diâmetro transversal deu valor de 71,73, para firmeza da polpa 11,06 e para a espessura da casca de 3,38, onde apresentou valores médios melhores que as demais, sendo ali uma ótima opção para ser transportados a longas distâncias e também favorecendo com que assim não ocorra dano tanto na polpa quanto na casca, de modo com que, com uma firmeza melhor, ela vai ser menos tendenciosa a danos e também com uma espessura de casca maior, a polpa também não será tão danificada facilmente. Então, sendo uma ótima opção ali para ser transportadas a longas distâncias e ser vendida ali in natura, de forma com que, ao serem empilhadas, elas serão dificilmente feridas. Então, outra característica também que pode ser observada em relação a isso é que, quando comparada com estudos relacionados a isso no estado de Minas Gerais,
Minas Gerais obteve maiores resultados em comparação aos estudos aqui, principalmente em função das condições edafoclimáticas da região, em comparação com Minas Gerais e aqui do oeste do Paraná. Então, a tabela 4, que é o teste de médias para a colorimetria da casca e da polpa, ao verificar a tabela, pode-se observar que a lua do cerrado apresentou valores médios melhores que as demais, principalmente para a casca, onde se teve valores de casca L, que se diz a respeito à luminosidade, 51,28, casca A, que representa a intensidade vermelha e azul, com um valor de 10,69, e a intensidade amarelo-azul, que é a casca B, onde apresentou o valor de 19,29. O que quer dizer isso? A lua do cerrado ela é um genótipo da Embrapa adaptado aos climas brasileiros e, consequentemente, se desenvolve melhores nas regiões, em virtude que, apresentando esses valores de maior brilho e melhor assim em relação às outras características de intensidade luminosa, se torna muito importante ao ser comercializada em natura inteira, de maneira com que vai ser mais atrativo ao olhar do consumidor, de certa forma tendo ali mais brilho. Já para a polpa, quem apresentou melhores resultados, melhores médias em comparação às demais, foi a Vietnamese White, o qual ela vai ser muito eficiente quando ser vendida em cortes e bandejas, justamente por conta do seu brilho e da atração e por parecer mais saborosa ao olhar do consumidor, por exemplo. Então, ao finalizar o experimento, foi possível perceber que todos os genótipos de pitaieira apresentaram diferentes respostas positivas ao sistema de condução de anel de borracha, porém o genótipo orejona apresentou melhor desenvolvimento no sistema, visto que se obteve os melhores resultados das características que foram analisadas. E aí eu quero agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela concessão da Bolsa Científica, ao Grupo GEF, a professora Fabiola, e a todos presentes no evento. Muito obrigada a todos.